Vamos abrir nossas Bíblias no livro de segundo livro de Reis, capítulo 5, segundo livro de Reis, capítulo 5, leremos os versículos de 1 a 19, segundo Reis, capítulo 5, os versos de 1 a 19, e você poderá também acompanhar a projeção do texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância. Vai-te em paz. Semeando e colhendo. Essa é a temática que nós estamos propondo para este ano. Semeando e colhendo, eu penso que vivemos numa cultura que precisa do Evangelho. Bom, vivemos numa cultura que perdeu os Deus de vista, que perdeu a leveza da vida. Convivemos com pessoas que vivem sofregamente, pesarosamente. Pessoas que têm medo do futuro. A nossa cultura produziu e produz pessoas ansiosas, pessoas muito ansiosas, pessoas que somatizam suas doenças emocionais, fazem-se fortes para lidar com a dura jornada de trabalho, das lidas que lhes são estabelecidas pela própria cultura, seus papéis na sociedade, seus papéis na família. Convivemos com famílias, convivemos com pessoas que levam a vida com muito sofreguidão. É só nós vermos os nossos noticiários e ver como a família está em crise. É só olharmos os noticiários e vermos quanta violência no trânsito. É só vermos como que as pessoas estão com certa dificuldade de convivência com o outro, com o semelhante. As grandes cidades, as pessoas são impessoais, não têm nome, não têm identidade. São números. Nesse amontoado de gente, um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, convivemos diariamente com pessoas que estão distantes de uma relação pacificada consigo, de uma relação ajustada, integrada com Deus, e carecendo desesperadamente de sentido de vida. Por isso que eu olho para esse texto e eu proponho para você nessa manhã a seguinte temática para mim esse texto: a menina ferida proclama vida. A menina ferida proclama vida. Segundo o livro de Reis, é um livro que abarca a história de Israel, tendo o reino dividido. 2 reinos, tem o reino do norte, o reino de Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim. 1º Reis, 2º Reis, mais ou menos 200 anos abarca esse livro, mais ou menos 200 anos. É um período bastante complicado, dada a sucessividade de reis, tanto no norte quanto no sul. Foram 20 reis no reino do sul, reino de Judá, e 13 reis em Israel, reino do norte.
Esse texto fala sobre uma crise no Reino do Norte. E são 200 anos marcados pela instabilidade econômica, política, social, muitos conflitos externos, os povos estão em conflitos, guerreando, um tempo de grande dificuldade. Essa crise que a gente vê agora, que teve uma trégua entre Hamas e Israel, isto é muito comum. Imagina lá no passado, vários povos ocupando aquela faceta pequena de terra, muitos conflitos, muita guerra, muita dor, muito sofrimento. Externamente, havia guerras das grandes potências que dominavam o cenário político-econômico, que era o Egito, a Síria, a Babilônia, e também conflitos com os povos vizinhos, filisteus, amorreus, cananeus e os arameus, a Síria. E aí os processos de adoração entraram em colapso, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Esse período foi marcado por idolatria, por abandono de Deus, por abandono dos processos de adoração. Pecados estão estruturados na vida do povo, no poder da casa do rei. Há uma pobreza social, há períodos grandes de enfermidades, frutos de guerras, pessoas feridas, pessoas mortas, epidemias, especialmente as mulheres e as crianças sofriam demais nesse processo de muitos conflitos. E no Reino do Norte, o profeta, que é a boca de Deus, que é a palavra de Deus nesse período, primeiro é Elias, e agora nesse tempo é Eliseu, sucessor de Elias. É a boca de Deus, é a palavra de Deus em meio a todo esse caos que envolve esse período tão complicado da monarquia, tanto de Israel quanto de Judá. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, sobretudo, o livro de Reis se ocupa em narrar a presença soberana de Deus no meio do seu povo. O livro registra episódios, fatos, histórias que apontam para a presença soberana de Deus, tecendo, construindo, encaminhando o seu povo com a sua amorosa e poderosa e justa mão. Esta é a ênfase do livro de Reis. E este texto narra a história de uma menina. Esse texto nos traz a figura de uma menina que foi arrastada, que foi arrancada da sua história, da sua família, numa batalha, e se tornou escrava na casa de um herói de guerra chamado Naamã. A menina ferida proclama vida. O contexto aqui, isso ocorreu entre o ano 850 e 840 a.C., quando a Síria invade ali a terra de Israel, por conta das inconsistências, incapacidade de fazer frente às guerras, Israel sofre grandes prejuízos e vai se enfraquecendo, e então a Síria torna-se uma potência na região, e ali tem o grande herói de guerra chamado Naamã, general do exército sírio. Ele causa grandes prejuízos nos vilarejos, nas pequenas cidades, ao entorno de Samaria, na própria Samaria. Ou seja, há uma grande dificuldade nesse contexto que está envolvido a história dessa menina, a história dessa menina que a Bíblia não sequer registra o seu próprio nome. Período de exploração humana, período de epidemia, período de fome. O rei de Israel é o rei Jorão, o 9º rei de Israel. Esse homem reinou 12 anos, ele é filho de Acabe, neto de Onri. E o rei da Síria é Ben-Hadad II. Meus irmãos, esse texto nos fala de pelo menos 5 personagens principais. Veja que o texto fala de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Era herói de guerra, famoso, general, homem valente, homem vitorioso, homem cheio de possibilidades, homem rico, homem afamado, homem que trazia muito orgulho para a sua nação, porque era um herói de guerra. Porém, diz o texto que ele era leproso. E na Bíblia, lepra
ela abarca uma gama de doenças de pele. Pode ser câncer, pode ser psoríase, pode ser tantas outras doenças. O fato é que esse homem estava sendo carcomido na sua pele. Esse homem estava cheio de feridas, cheio de purulento. Um homem altivo, um homem orgulhoso, um homem herói de guerra, um homem valente, porém leproso, um homem tomado de uma enfermidade que lhe consumia as suas carnes. Outra pessoa que surge no texto é a menina ferida de guerra. A menina arrancada de sua gente, arrancada de sua família, se tornou escrava, sem nome, sem família, sem pátria, sem liberdade. Porém, o texto fala que essa menina é cheia de fé. A Bíblia também fala nesse texto do rei Jorão. Rei Jorão vem da linhagem do rei Davi. Ele é da linhagem do grande rei Davi, do grande rei Salomão. E este homem, embora sendo rei de Israel, revela a sua fragilidade, a sua inconsistência. É um homem distante de uma relação pessoal com Deus, de um homem que leva Deus a sério e a palavra de Deus a sério. Um homem que está em conflito com o próprio profeta Eliseu. Ele se revelou tímido, se revelou fraco e sem fé. E finalmente, o texto nos aponta o profeta Eliseu, mal amado, mal querido pelo rei Jorão, mas boca de Deus. Aqui cabe-nos uma pergunta: com quem está o poder? Há um conflito de poder. Há um conflito de interesses de poder. O rei Ben-Hadad, o rei Jorão, duas nações em conflito, um herói de guerra. Há uma situação de crise, e parece que nessa crise, Deus não está presente, Deus não se comunica. Parece que Deus está distante, olhando de longe as circunstâncias. Parece que Deus deixou o seu povo à sua própria sorte. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto fala pelo contrário, da presença gloriosa, poderosa, amorosa de Deus. Veja o que está escrito no versículo 1 do capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem grande diante do seu senhor e de muito conceito. Por quê? Olha lá. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Que coisa! As pessoas podem dizer: esse homem é enviado do diabo para guerrear contra o povo de Deus. Esse homem é o próprio capeta em pessoa. Não, o texto fala que o próprio Deus concedera vitória à Síria. Deus concedeu que a Síria vencesse batalhas e guerras contra o seu próprio povo. É assim que o texto nos aponta. Deus está, de uma forma extraordinariamente complicada, diferente, conduzindo, tecendo a sua história na história do povo, na história das nações. Deus soberanamente governa e age poderosamente nas estruturas, ainda que não se perceba, ainda que não se saiba onde, como, de que maneira. E isto, meus irmãos, eu quero dizer para você que quando você lê a Bíblia, você percebe quem é esse Deus, que Deus é este, que Deus é este que está nas entrelinhas desse drama, dessa luta, dessa dificuldade, que move uma nação contra o seu próprio povo, e permite que essa menina, vítima de toda uma circunstância, é retirada, é arrancada da sua história, da sua família, do seu povo, da sua gente, e vai ser escrava na casa do próprio herói de guerra. Percebe a soberania de Deus, os caminhos de Deus, as circunstâncias que estão no absoluto controle de Deus. Esse texto fala disto. Esse texto nos fala de um Deus que está no absoluto controle da história do seu povo. E essa menina, então,
vai abrir a sua boca e vai dizer à sua senhora: tomara, quem dera, o meu senhor estivesse diante do profeta, ele seria curado. Quem dera! Esse homem apresenta-se diante de Deus, Deus o curaria, Deus o restauraria, Deus faria a obra maravilhosa na vida desse homem. Eu tenho para mim que essa menina viu o drama da família. Ela estava ali como escrava, trabalhando, laborando como escrava. É como as empregadas diaristas que estão às vezes dentro de casa. Elas percebem, elas sentem o ambiente, elas percebem as nossas inconsistências, as nossas fragilidades. Ela está vendo todas as dificuldades que estão ali presentes naquela família. Aquele homem que é aclamado rei, que é aclamado herói, um homem valente, um homem corajoso, um homem destemido, um homem que apresenta-se diante do povo, diante do seu exército, como um homem valente, são, graúdo, consistente, porém, está sendo carcomido na sua carne por uma enfermidade. E ela olha aquela situação e ela fala: tem jeito para isto. Deus pode fazer algo na vida do meu Senhor. Uma menina ferida, uma menina machucada, uma menina arrancada, uma menina tirada da sua terra, da sua família, do seu povo, sem nome. Uma menina ferida proclama vida. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para isto. Mas o que nos chama a atenção é que acolheram a palavra dela e aí então Naamã foi ao rei da Síria, Ben-Hadad, e contou a ele o que ele ouvira dentro de casa. Então o rei logo levantou uma quantia infindável, um valor enorme, exorbitante de prata, de ouro, de vestes, e enviou uma carta de próprio punho ao rei de Israel, dizendo: olha, esta carta está seguindo, e com essa carta estou enviando Naamã, o meu general, para que o cures. Levou riquezas, levou prata, levou ouro, e a carta do rei ao rei de Israel. E quando essa carta chegou com Naamã, o rei de Israel ficou tímido, ficou passado, olhou aquilo como uma afronta, como um pretexto para receber uma nova investida da Síria contra o seu reino. Ele vai dizer: por acaso eu sou Deus para gerar vida? Veja, ele está procurando um motivo para entrar novamente em guerra. E então, isso chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu diz: rei, mande-o a mim, envie-o a mim. E Eliseu foi para casa. Você vê o texto, você fica impressionado, porque aquele aparato, pensa um homem, um herói de guerra, com seus cavalos, com seus cavaleiros, trazendo ouro, trazendo prata, buscando cura, e então ele vai e para na porta da casa de Eliseu, que não era propriamente um palacete, não é? Era um profeta. E então ele para lá e espera ser bem recebido, receber com honraria, receber aquilo que ele merece, e trouxe presentes para comprar aquilo que ele veio buscar. O profeta simplesmente manda um recado pelo seminarista: vai lá, e o seminarista bocudo ainda, não é? Vai lá e banha 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Um aprendiz de profeta. E ele ficou muito indignado, muito indignado. Como assim? Ele tinha toda uma expectativa. Era um herói de guerra. Eram 2 nações que estavam buscando estabelecer ainda período de paz e buscar atender uma necessidade premente do exército da Síria. Ele era o representante do governo da Síria, do povo de Síria. O profeta sequer deu ao luxo de sair à porta, e ele ficou indignado. Um homem orgulhoso, um homem altivo, um herói de guerra, cheio de aparamentos. E ele voltou muito, muito frustrado, voltando para casa, disse: como assim? Não é possível ser tratado dessa forma. E mais, olha esse riozinho, o Rio Jordão. Nós olhamos e temos rios extraordinários na Síria. E de fato era, porque os rios da Síria desciam da
das montanhas eram rios límpidos, mais caudalosos. O Jordão é um rio de campo, não vem das campinas, não vem das montanhas, ele vem do vale, é um rio barrento. E ele vai dizer: como eu vou me banhar nesse rio? Aí, você conhece a história, chega aqueles irmãos do deixa disso, não é? Lembra? É bom termos amigos, não é? Eles vão dizer: olha o tratamento que eles dão ao homem, com muito cuidado. Oh meu pai, se fosse algo difícil que ele te pedisse, o senhor não faria. Quanto mais, olha, nós já estamos aqui. É tão simples, é tão fácil. Por que o senhor não faz aquilo que o profeta disse e convenceu ele? E então, pense um pouco, não está no texto, mas está na minha mente. Não é? Fizeram lá uma redoma de tecido, de roupa, para ele tirar as suas vestes, não é? E proteger as suas vergonhas, as suas doenças, as suas feridas, seu corpo tomado de chagas. E então vão caminhando ele para aquele rio barrento, e ele desce uma vez, nada aconteceu, e desce duas, nada aconteceu, e ele começa a ficar chateado, desanimado, e ele fala: eu não vou ficar mais aqui não está dando certo esse negócio. Percebe? 7 vezes, 5 vezes, nada. Ele falou: eu vou embora para casa, estou cansado desse negócio. Meu Senhor, mais 2 vezes somente. E desceu a 6ª vez, e nada. Mas na 7ª vez, quando ele se levanta, diz o texto, que a sua pele era como de uma criança. Ô meu irmão, minha irmã, que Deus é este? Que Deus é este que está no absoluto controle da história, tecendo, construindo, encaminhando, processando, olhando aquilo que eu e você não vimos, aquilo que os povos não veem, que os donos das autoridades não têm. Com quem está a autoridade? Com quem está o poder? Quem domina? Quem que tem o controle de todas as coisas? Este homem agora curado, volta agora para a casa do profeta, não para comprar, mas para agradecer. E agora o profeta o recebe em casa. Agora o profeta sabe que ele mudou dentro do seu coração. Não é mais para comprar, não é mais para buscar nada, ele volta para agradecer. Um homem que foi tocado, transformado pela palavra de Deus, agora tem o seu coração transformado. E então ele volta para agradecer. E agora Eliseu o recebe. Agora Eliseu sai à porta e o acolhe. E esse homem fala: eu quero oferecer presentes. Presentes. Isso é mudança de vida. Isso é mudança. Ele veio para comprar, não comprou nada, então o que ele trouxe ele quer entregar. Mudança de atitude, mudança, conversão. E o profeta é extraordinário. Isto não me pertence, não quero nada. Absolutamente nada. Nada está à venda. Nada me pertence. Isso é teu. Pode levar para casa. Não me interessa o teu dinheiro, não me interessa a tua joia, não me interessa as riquezas. Eu não estou à venda. Isto é teu. Oh, meu irmão, que integridade. Ele volta para casa. E ele vai fazer 2 pedidos para Deus. Primeiro pedido: deixe-me levar terras daqui. Por quê? Porque havia um conceito naquela região, naquela época, de que o Deus está estritamente ligado à terra que o povo adora. Então, em outras palavras, a coisa era bem complicada, porque de uma certa forma, o Deus da Assíria, os deuses da Síria, haviam conquistado a Israel, porque eles venceram batalhas naquela terra. Mas o texto diz que Deus é que dava a ele a vitória. Agora, ele está reconhecendo o poder desse Deus,
que ele havia vencido a sua gente. E ele então se volta e quer levar terras para adorar a Deus na sua terra. Ele está dizendo agora, o meu coração e o meu joelho se dobram ao Senhor da vida. E ele vai dizer, olha, quando eu estiver adorando meu rei, adorando o rei Rimom, eu que dou a mão a ele e devo me encurvar para ele, não tenha isso em conta, porque é rito, não está no meu coração. E o profeta disse, vai-te em paz. Meu irmão, minha irmã, eu queria voltar-me a esta menina ferida de guerra, a esta menina que cura, que propõe cura, semeando e plantando. Tudo isso aconteceu porque esta menina abriu a sua boca, porque esta menina ousou falar que Deus cura, e Deus curou não apenas o físico, mas curou a alma desse homem. Em primeiro lugar, essa menina não tem amargura no coração. É uma menina sem amargura, porque vamos combinar, ela teria muitas razões para ser uma menina amargurada. Mais ou menos com 12, 13 a 14 anos, essa menina é arrancada da sua família, arrancada da sua terra, arrancada da sua gente. E este homem é a causa, ele representa toda a dor, a tragédia e a tristeza que abateu sobre o povo de Israel e que mudou radicalmente a história dessa menina. E ela está olhando para esse homem. Ela poderia ter um ódio, um rancor, uma amargura, mas não. Ela poderia ter sublimado a sua própria dor, como muitas pessoas fazem. Eu não vou pensar nisso, eu vou tocar minha vida, como muitas pessoas hoje fazem, diante da dor, diante da tristeza, diante do prejuízo, diante do trauma. Não quer pensar, então vai procurar outras coisas, e tantas pessoas entram nas drogas, entram na sexualidade deturpada, e vão estragando e prejudicando ainda mais sua vida, por traumas, por dramas, por dificuldades. Mas não, essa menina não tem nada disso, porque ela tratou a sua vida diante de Deus. O fato dela convencer aquela família revela o modo como ela se apresenta naquela família, a sua atitude, o seu trato, como ela lida com a sua vida, como ela lida com as coisas daquela casa, o seu comportamento, a sua atitude, o olhar que ela tem para as pessoas, sem amargura. Essa menina é cheia de fé, não só sem amargura, mas é cheia de fé, porque pense, ela cresceu numa cultura ouvindo acerca do Deus que tirou o povo do Egito com mão forte e levou esse povo por 40 anos pelo deserto e atravessou o Mar Vermelho, e Deus deu essa terra por conquista. Mas o seu contexto é completamente diferente deste Deus que lhe contaram. A sua vida foi profundamente impactada, porque Deus não se manifestou na sua vida. O que é feito do seu pai, o que é feito da sua mãe, como Deus permitiu que toda essa tragédia se abatesse sobre a sua própria vida. Ela não entrou em questões dessa natureza. Ela mantinha a sua alma, o seu coração cheio de fé, cheio de esperança. Meu irmão, vamos pensar um pouco sobre isso. A gente lida com pessoas que por qualquer coisa está dizendo, estou cansado de orar, estou cansado de buscar, Deus não está me ouvindo. Essa menina solta uma pérola em um contexto de grande prejuízo para si. Ela olha, não o copo meio vazio, não as circunstâncias desfavoráveis, mas ela olha o que Deus vai fazer naquela vida, o que Deus há de fazer naquela história, o que Deus pode fazer na vida do seu próprio inimigo. Que coisa extraordinária! É uma menina cheia de compaixão. Ela transformou a sua dor, ela transformou a sua chaga, ela transformou as suas dificuldades em um coração mole, um coração compassivo, e um coração tratado, e um coração acolhedor. Ela poderia dizer, bem feito,
Tomara que pegue na mulher, nos filhos, no cachorro, no gato, no passarinho, em tudo, que vira uma peste esse negócio. Não. Não. Cheia de compaixão. Cheia de compaixão. Generosidade. Uma moça generosa. Esta cura, eles estavam dispostos a pagar muito dinheiro, era muito importante a cura desse homem, e ela deu uma notícia amorosamente, gratuitamente, generosamente, bondosamente, e missionária, vamos combinar, missionária, ela está dizendo, o meu Deus reina, o meu Deus cura, o meu Deus salva, o meu Deus pode todas as coisas, o meu Deus é Deus que governa com mão forte. Lá em Judá, lá em Israel, lá em Samaria, há um profeta que fala em nome de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para esse texto e ver o que Deus está fazendo na tua vida, na tua família, nas circunstâncias que envolvem o teu coração, a tua mente, a tua alma, e o que Deus está fazendo aí, e através de você, o que Ele quer fazer. Uma menina ferida proclama vida em meio a uma circunstância que para muitos Deus não estava presente. Ela está em plena sintonia com o céu. Ela está vendo o que o rei da Síria não vê. Ela está vendo o que o rei de Israel não vê. Ela está vendo o que ninguém vê. Ela vê o Deus Todo-Poderoso que age na história e vai tecendo, e vai construindo, e vai forjando a sua própria história na história do povo. Porque Ele é Deus. Deus permitiu que este homem tivesse vitórias. Deus na sua soberania, Deus na sua economia, Deus na sua soberana vontade, encaminhou na sua santa providência, encaminhou este encontro de um rei, de um herói de guerra, com uma menina frágil, sem sentido, sem nome, sem história, para, através dessa frágil criatura, dessa menina que é refém de toda uma circunstância de homens, veja que é uma menina, é mulher, adolescente, no mundo que imperava o domínio machista. Deus move a sua história através de uma menina, e coloca esses dois juntos, para que Ele possa fazer a sua história na vida desse homem. Semeando e colhendo. O que essa menina viu, o que ela fez, o que eu e você devemos fazer. Essa menina fez o que eu e você devemos fazer. Sair de nós mesmos, sair das nossas chagas, sair das nossas miserabilidades, pararmos de olhar o nosso próprio umbigo, pararmos de olhar as nossas próprias tragédias, as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias debilidades, as nossas próprias inconsistências, pararmos de olhar as nossas dificuldades e olharmos para o que Deus está fazendo, para o que Deus há de fazer. Ô meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero dizer para você que é imperativo, se eu quero ser de fato uma bênção, um instrumento de Deus na vida da minha família, na vida do meu casamento, na vida do meu filho, na vida dos meus vizinhos, na vida dos parentes, dos meus. Eu preciso parar de lamber as minhas chagas e olhar para o Deus da minha vida. E olhar as pessoas como alguém que sempre tem um porém. Todo mundo tem um porém na vida.
Quando você olha e fala, é filho do diabo, não. É uma pessoa amargurada. É uma pessoa que tem um porém na vida. É uma pessoa que, embora tenha lá todas as coisas bem resolvidas, e acha que não precisa de Deus, e vocifera, e grita, e arde na verdade. É uma pessoa que está gemendo de dor, que está angustiada por dentro, que não tem expectativa, tem medo do futuro, que está em crise pessoal, em crise familiar, que não consegue lidar com as suas próprias inconsistências e que teimosamente não quer ir para Deus e está com o coração endurecido. É gente que precisa do Evangelho, é gente que precisa de Deus, é campo missionário. Nós precisamos mudar o nosso olhar para com as pessoas, especialmente as pessoas difíceis, pessoas que nos maltratam, pessoas que falam mal, pessoas que riem da nossa fé, são pessoas que são alvo do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Quem sabe o canhão da graça de Deus está mirando essas pessoas. Pense sobre isso. Essa menina me aponta para a cruz. Hoje eu e você vamos participar da mesa do Senhor. Foi o próprio Deus que enviou seu único e bendito Filho, que veio em figura humana, que veio em Belém, nascendo numa manjedoura, sem riqueza, sem poder, sem ostentação, na inconsistência de um bebê, se fez filho de José e Maria, um simples carpinteiro, nasceu e cresceu, viveu em Cafarnaum, na região da Galileia, entre pessoas tão simples e tão frágeis e inconsistentes do seu tempo. Não tinha figura, não tinha nada que atraísse nele algo especial, mas era o próprio Deus caminhando entre a sua gente, entre o seu povo, e veio para morrer pelos nossos pecados. Oh, meu irmão, esta é a mensagem que a igreja proclama. O Evangelho é poderoso em si mesmo, porque ele emana do céu. O Evangelho tem poder para transformar, para curar, para restaurar, porque é obra de Deus, que move as circunstâncias para alcançar o mais vil pecador, e nós somos os portadores dessa gloriosa palavra, dessa gloriosa mensagem, que Cristo salva, que quem salva é só Jesus. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar enquanto convivemos diariamente com pessoas que estão à margem da história, cambaleando na vida, pessoas que são do teu relacionamento, na escola, no trabalho, na vizinhança, dentro de casa, pessoas que precisam do Evangelho, do poder de Deus, precisam ser impactados, precisam ser transformados pelo Evangelho de Deus, não de religião, não de palavras humanas, mas do puro e simples, poderoso Evangelho, que ele tem a má notícia e a boa notícia. Qual é a má notícia? É levar a ele a sua condição, como esse homem Naamã, que se viu pobre, paupérrimo, à beira da morte, caminhando para a morte, embora um homem cheio de conquistas, mas a sua vida estava se esvaindo do seu próprio corpo. E essa menina, olhando essa má notícia, disse: há uma boa notícia, há uma boa notícia. E nós somos chamados a proclamar também essa boa notícia. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus entra na vida e faz vida na vida. Foi isso que Jesus disse em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com gosto, com sentido de vida. Oh, meu irmão, nós somos chamados a proclamar a má notícia e a boa notícia, porque Jesus está em busca das suas ovelhas. Nesta manhã o Senhor nos confronta com esse texto. Nesta manhã, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, se você tem esses poréns na sua vida. Se você talvez esteja na marca da incredulidade. Se você já entregou as betes. Se você já disse: isso é conversa fiada. Eu quero dizer para você nesta manhã: Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua história.
Onde você está, Deus está te vendo, Deus te conhece, Deus te sonda, Deus penetra os mais profundos das suas entranhas, Ele sabe dos teus gemidos, das suas angústias, das suas dores. Ele é o Deus que te fez a imagem e semelhança dEle, para a glória dEle. Você não foi chamado para a vida, para viver uma vida rota, uma vida desgraçada, uma vida sem sentido, uma vida sem graça, ainda que aparentemente tudo esteja tudo certo. Deus sabe o vazio que há no teu peito, e Ele quer gerar vida na tua vida, mas é preciso menos, esvaziar-se. Fala: Deus, eu não consigo, eu não dou conta. É o problema desse homem, um homem orgulhoso, um homem arrogante, um homem achando que podia todas as coisas, que o dinheiro poderia comprar todas as coisas. Ele é uma pessoa muito apegada a coisas que todo mundo quer, e ele estava perdendo o principal da sua vida, que era a sua própria existência. Deixa eu falar uma coisa para você: o que é mais importante para você? O que as pessoas pensam, o que as pessoas veem, ou o olhar amoroso, poderoso de Deus na tua vida? É preciso rasgar as vestes, é preciso dizer: Deus, olha para mim, olha para a minha vida. Eu sou uma pessoa leprosa, eu estou cheio de chagas, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de vida na vida. Humilhar-se diante de Deus. Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Ô meu irmão, ô minha irmã, se você está ouvindo essa palavra, preste atenção nessa palavra. E você, meu irmão, e você, minha irmã, que sabe que Deus tem chamado você como missionário, como missionária, como evangelista, aquele que um dia Deus entrou na sua história e tirou você do vil pecado, transformou a sua vida, transformou a sua história e colocou você na sua casa, na sua família, e hoje você tem pessoas a quem você ama, e você está vendo que as coisas estão muito difíceis na vida dessas pessoas. Faça a diferença onde Deus te colocou. Faça a diferença onde Deus te plantou. Seja bênção de Deus onde Deus te colocou. Se for no palácio do governo, amém. Se for lá na favela trabalhando, amém. Se for numa circunstância de enfermidade, de dor, de conflito, amém. Prospere, floresça onde Deus te plantou, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, e o reino de Deus cresça a partir de você, a partir de mim, a partir de nós, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Convido você a um tempo de oração enquanto nós nos preparamos.